Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. Investidor diz não à direção e D'Alessandro, bastidores de uma conversa importante com Elusmar Maggi. Vamos falar também sobre o jogador que volta a despertar o interesse de clubes da Europa e mais. Uma nova informação e o entrave que está travando o anúncio de um reforço no Internacional. Todos os detalhes você acompanha depois que deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Sem mais enrolação, bora falar de Inter. Muito boa noite a você que me acompanha aqui no canal. Estou de volta para falar de Internacional para a gente repercutir as informações que surgiram nesta terça-feira. E eu começo trazendo uma informação que foi apurada exclusivamente pelo meu parceiro Lucas Dias, muito bom repórter e fez um grande trabalho jornalístico. Por isso estou repercutindo aqui também no canal essa conversa que o Lucas Dias teve com Elusmar Maggi, que para quem não lembra é o cara que emprestou dinheiro para o Rodinei jogar. Na verdade doou aquele dinheiro, não emprestou, doou aquele R$1 milhão para que o Inter tivesse o Rodinei naquela partida. O empresário com muita grana do ramo aí do agro, da soja, lá do Mato Grosso. E essa conversa dos dois teve muitas informações que foram reveladas para o grande público, para o torcedor do Inter. A primeira é que o Elusmar tinha uma ideia, um plano de comprar o Internacional em 2023, como uma espécie de SAF. Ele também falou sobre não investir no clube neste momento. Vocês vão lembrar que eu trouxe aqui no canal uma entrevista do José Olavo Bisol, onde o Bisol respondia por que o Inter não havia recebido ainda investimentos dos investidores que estava captando no mercado. E a resposta do Bisol foi a seguinte, sobre o Elusmar: olha, ele não quis investir no Inter. O porquê vocês têm que perguntar a ele. E foi justamente o que fez o Lucas Dias. Entre outras questões, o Elusmar não foi muito claro na sua resposta, mas disse que estava mais focado nos seus projetos, dando mais atenção aos seus negócios. Para quem não sabe, a família Maggi é uma das mais ricas do Brasil. Está entre as mais ricas em posses no território brasileiro. Então, segundo o Lucas Dias, essa conversa levou para esse lado. Ele está mais focado nessa outra parte, negou que não tem uma boa relação com o presidente Alessandro Barcelos, disse que confia na gestão, mas que o seu projeto de investimento ele estava muito atrelado ao projeto das debêntures, que acabou não sendo aprovado no Conselho Deliberativo do Internacional. O Elusmar ainda revelou uma conversa ou conversas constantes com o D'Alessandro, atual diretor esportivo do Internacional, que eles conversam também sobre outros temas além do futebol. Revelou que o D'Alessandro fez um pedido a ele para que pagasse o bicho da conquista do Campeonato Gaúcho. E ele, olha, se negou a pagar esse bicho. Não por uma questão financeira, segundo ele, porque ganhar Campeonato Gaúcho é obrigação. Ele não queria que o dinheiro dele fosse utilizado dessa forma para pagar ou premiar os jogadores pela conquista de um campeonato tão pouco expressivo como o Campeonato Gaúcho. Então esses os bastidores da conversa com o Elusmar Maggi. Não sei a pretensão dele na próxima eleição, se ele vai apoiar alguém, se ele vai se colocar ao lado de uma chapa. O certo é que o Internacional e a sua torcida começam a pedir mais atenção a esse tema. Investidores, discussão sobre SAF e tudo que está nesse contexto de o Inter ter um time mais forte, que é o que pede o torcedor para as próximas temporadas. Falando em Inter mais forte, mais poderoso, quero trazer aqui uma informação de um dos principais jornalistas argentinos, que é o César Luiz Merlo. É um cara muito bem informado do mercado de transferências sul-americano, traz muitas informações em primeira mão. Lembro que ele trouxe, por exemplo, a informação do Rocher. Ele foi o primeiro a descobrir que o Rocher estava vindo para o Internacional lá em 2023. Pois bem, nessa tarde ele trouxe a seguinte informação: o Inter já tem o valor acertado para contratar o Alan Rodrigues junto ao Argentino Júnior da Argentina.
O porém está, neste momento, na forma de pagamento, que o negócio está parado nesse momento, porque o Argentino Júnior não está aceitando, não está contente com a forma de pagamento desse negócio. O Inter está tentando parcelar, de forma bem parceladinha, inclusive, esse jogador, porque também repercutindo uma informação que a gente já trouxe aqui no canal, que eu já trouxe, que o Inter não vai fazer nenhum negócio à vista. O Inter não tem essa capacidade financeira de pagar na bucha, de pagar em 2 parcelas, não. É bem mais parcelado, bem mais demorado esse pagamento total ao clube que vender jogadores ao Inter. E o Inter, desde o início, deixou isso claro ao time argentino. Pois bem, isso é o que está travando o negócio. O Inter já acertou a quantia, 3,5 milhões de dólares. Falta acertar em quantas parcelas, quando vai pagar, detalhes aí desse pagamento, que não é um detalhe pequeno. Não vou aqui dizer que o negócio está muito próximo de acontecer, mas existem avanços, como eu já vinha trazendo, e existe um otimismo para que esse negócio tenha um desfecho positivo. Mas, repito, também pela informação do colega argentino, não é possível dizer que esse jogador será reforço do Inter ainda. Eu não vou cravar esta informação, apesar de sim admitir que há avanços nesse negócio envolvendo Alan Rodrigues. Também adicionando uma informação do Lucas Colar, que dá conta que o Inter pensa em utilizá-lo muito mais como um meia, como jogador aberto pelo lado direito, naquela linha de 3 que o Roger utiliza, do que como segundo volante. Essa informação é importante, como o Inter imagina também utilizar esse jogador que está em negociações aí com o Colorado. E fechando esse conteúdo, eu quero trazer uma informação sobre Vitão, informação apurada pela Rádio Bandeirantes com exclusividade. Dá conta que o interesse dos clubes europeus segue e o Vitão deve receber novas propostas ainda nesta janela. O jogador tem pelo menos 2 clubes espanhóis que estão atrás dele. Não são, entre esses clubes não está o Betis, que esteve quase com o Vitão contratado na última temporada, então o Betis não está nessa lista de 2 clubes espanhóis, e também um clube da Itália. Não falaram também o nome desse clube. Também, pelo que me passaram, não é o Napoli, time que também já esteve em busca do Vitão. Então, novos clubes estão na busca aí do zagueiro do Internacional. O Inter busca por essa transferência cerca de 12 milhões de euros. Lembrando que o Colorado tem 80% do passe do Vitão, 80% dos direitos econômicos. Ficaria aí com uma boa parte dessa venda. Não sei fazer agora de cabeça, mas dos 12 milhões de euros, provavelmente aí ficaria com algo na casa dos 10 milhões de euros, é o que pede o Inter pelo zagueiro Vitão. No entanto, a direção colorada ainda tenta vender outros jogadores antes do Vitão. O Inter entende hoje que o Vitão é um pilar do time do Inter, não só do sistema defensivo, mas do time como um todo, uma peça muito importante. Tem outros jogadores na frente, nessa fila das vendas. Antony, Vitor Gabriel, o próprio Gustavo Prado, são jogadores que o Inter prefere negociar em detrimento ao Vitão. O Vitão é uma peça que vai ser importante, muito importante, para a sequência da temporada, no entendimento da comissão técnica e da direção do Internacional. Tá certo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários sobre o tema que eu trouxe aqui nesse vídeo. Quero interagir com vocês, então, por favor, comentem aqui embaixo. Também deixem o seu like, se inscrevam aqui no canal e ativem as notificações para não perder, olha, nada de nenhum conteúdo. Estou preparando um conteúdo especial aqui para vocês, então ativa o sininho também para não perder tudo que vier de novidade aqui do canal. Um abraço e até a próxima!